O seu Código Aberto está no ar. Programa novo, novo horário, novos convidados, gente diferente para a gente continuar mais do que nunca estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. E quando eu uso a expressão diferente, você já sabe que aqui a gente muda sempre para melhor, cada vez para estar mais perto de você, cada vez para você curtir muito mais esse espaço único que o jovem tem na TV Novo Tempo para estudar a Palavra de Deus de um jeito curioso, de um jeito alternativo e de um jeito verdadeiro. Tudo bem contigo? Mais uma temporada juntos e dessa vez com convidados ultra, mega, hiper especiais e você vai se surpreender comigo porque reunir esse povo junto não foi fácil não. Mas dessa vez, os próximos 13 sábados, domingos, finais de semana, durante a semana, você assiste pela internet, você assiste no teu smartphone, você assiste na TV. O importante é que aqui na Novo Tempo você vai conhecer muito mais da gente. 13 semanas juntos vai ser bom demais. Eu já vou direto apresentar os nossos convidados, porque você sabe que o programa Código Aberto, ele é feito de um apresentador que, na verdade, joga a pergunta, mas quem responde são os jovens, são pessoas que discutem, são pessoas que opinam, pessoas como você, que entra lá no Facebook e participa comigo todo dia também do Selfie do Código. Lembrei agora, ó, já começamos o trimestre juntos, não esquece, todo dia tem um recadinho para você, ali eu gravo um recadinho especial e hoje eu quero mandar um abraço para a Amabile. Eu não costumo mandar muitos abraços, que são milhares de telespectadores que entram em contato comigo. Mas, Amabile, você me deu um abraço algumas semanas atrás na porta de um auditório. A Amabile é cega e ela me abraçou de um jeito tão carinhoso e falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer no meu ministério, Amabile. Ela disse: Pastor Odailson, eu te assisto aqui com os meus ouvidos, mas um dia lá no céu a gente vai se ver. Que mais? Amabile, você me emocionou e eu vou orar por você pro resto da minha vida, que um dia eu quero te encontrar no céu, quando a gente face a face vai se ver. E tudo que a gente vive aqui do lado de cá do céu é essa esperança da volta de Jesus. Por isso, Pastor Marcelo, terceira temporada juntos. Pastor Marcelo, ele vai registrando momentos históricos comigo, né, pastor? Primeira temporada foi contigo, fizemos um ano, você voltou e agora 2016 estamos juntos mais uma vez. Que legal, por isso, pastor. eu nem posso falar que eu sou diferente, né? Você falou dos convidados diferentes. Mas sabe, Marcelo, eu já faço parte da casa. Mas aqui. eu vou dizer sinceramente, todo trimestre, toda temporada que o pastor Marcelo está, a gente percebe pelas redes sociais o carinho. Pastor Marcelo, quando não está o senhor, eu falo senhor, né? Envelheci, né, Marcelo? Você mesmo. Mas vamos lá, o povo diz, cadê aquele pastor que fala, aquele pastor de barba que vem aqui, comenta e chacoalha a gente? Pastorzão, bem-vindo. Eu fico muito feliz, viu? Aqui eu me sinto à vontade, o Código Aberto faz parte também da minha vida ministerial, né? Bacana. E eu fiz muitas amizades, muita gente boa eu conheci por esse programa. Fico muito feliz da de estar última aqui. temporada para cá, alguma coisa mudou na vida? Mais 3 filhos nasceram? Tá tudo certo? Que isso, são meus dois lá, continua a Sarinha, Danielzinho, Tá bom. continuo em São Carlos também. São Carlos, eu ia te perguntar agora. Tô lá em São Carlos, cuidando do meu pessoal lá. Um abração aqui, eu não sei por qual que eu olho aqui, ali, Fica né? tranquilo. Isso, um abração, um beijão para minha turma lá em São Carlos, as minhas igrejas lá. Continua a mesma coisa. Pastor, a gente sempre gosta de mencionar aqui o privilégio de ter você com a gente, que também há uma permissão administrativa dos teus líderes da região que você congrega como pastor, teu ministério. Então, agradecer também o pessoal lá da Associação Paulista Oeste. Paulista Oeste, Isso. que é uma área especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, numa região de São Paulo, que lhe permitiu estar com a gente esse tempo todo, para nós estarmos juntos por um trimestre com você. Temporada do Código Aberto, se prepare, porque olha o cara que está do lado do pastor Marcelo. Essa figuraça já cantou com a gente. Quando ficava ali, ó, falava às vezes até mais que os convidados. Eu falei assim, vamos trazer para ser convidado de vez? E aí você fica aqui com a gente, Felipe, para poder falar mesmo. Tudo bem, Felipe Valente? Tudo jóia, que prazer estar aqui. Fico Você vai feliz cantar também, demais. né, cara? Vou cantar e Tá bom. tem muita gente boa que vai chegar para cantar também, né? E eu fico muito feliz pela oportunidade de poder estar aqui, sentado, discutindo as coisas que a gente entende que são tão relevantes para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada com Jesus. Você já participou do Código sentado como convidado ou sempre como músico? Já participei sentado, já aqui conversando com a galera, já. Faz lá alguns anos, nas, então. nas Isso. primeiras vezes, exatamente. Tempos pré-históricos. Exatamente. Bom, que comigo aqui é a lá primeira vez. Foi com o Jonatas, na verdade, né? Que começou aí o Código Aberto. E agora eu estou aqui com você e é um prazer, uma alegria. Fico feliz demais pela oportunidade e feliz também porque eu não estou com pessoas desconhecidas, né? Estou com gente amiga, tirando a minha colega que é aqui do lado, que já você vai apresentar. Não dá spoiler, não dá spoiler. Né? Não vou queimar o negócio, né? Mas eu, tirando ela, eu acho que todo mundo aqui já é familiar, são amigos, o Marcelo, e enfim, eu fico muito feliz de poder Felipe, estar que bom. com Você é um a galera. profissional, você é uma pessoa que
tem o Ministério da Música e outras ênfases da vida e gastou um tempo pra gente. Obrigado por abrir esse período na tua agenda aí. Hoje, quais são as tuas ênfases maiores? Aí você está cantando, está também num outro tipo de trabalho, de serviço. Qual que é a vida do Felipe hoje? Eu tenho o trabalho lá da Fábrica Sonora, né, que é a nossa produtora, minha da Suzane. Uma produtora, né? Exatamente. Aí, além dos trabalhos na produtora, eu tenho minha vida musical, de viagem, de ministério, né? Tenho que escrever música também, não só para mim, mas também para outras demandas. E tenho também um outro viés que é a minha vida acadêmica, né? Que eu sou mestrando em na área de ciências sociais aplicadas e... Você fez direito? Não sei eu fiz direito e fiz história. Ah, tá. Olha aí. Só coisa que não serve para nada, mas eu gosto, assim. Gente, eu nem vou perguntar para o Felipe, por enquanto, qual é o cenário que ele vê do mundo, do Brasil, nesse momento. Vou deixar para mais para frente nessas temporadas para a gente conversar. Depois. Porque o Felipe realmente é uma pessoa engajada em muitas frentes. E o importante, Felipe, é que você consegue aglutinar a verdade, uma experiência cristã na tua música, no teu jeito de ser, e você veio aqui para falar. Vai cantar também, mas dessa vez realmente é falar mais do que cantar. Pois é. Aí vai ser bom demais ter vocês dois. Que deselegância minha, mas não foi por acaso deixar as mulheres por último, que agora realmente são duas, talvez, curiosidades maiores para você, pelo menos aqui comigo no Código Aberto, em tantos momentos que vivemos juntos. Primeiro eu quero apresentar aqui a Super Jennifer. Tudo bem, Jennifer? Tudo ótimo, pastor. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Eu acho que de todos aqui, você realmente é a primeira vez aqui na Novo Tempo, é isso mesmo? Participando. Já conheci a Novo Tempo, já vim aqui algumas vezes, mas a primeira vez que eu participo de um programa tão importante, né? Legal. Você faz o quê, Jennifer? Eu sou assessora de imprensa na União Central Brasileira, na formada sede em jornalismo, da então? Exatamente, formada em jornalismo pelo NASP. Bom. Você tem uma experiência de larga data, se formou há 10 anos atrás, como é que é? Me formei em 2015. 2015. Começou agora, então? Exatamente, comecei agora. Tem um longo caminho pela frente, mas também muita coisa para trazer para vocês de experiência que eu acabei de viver, né? Tá bom. Coisas que eu estou vivendo, construindo. Eu acho que isso é legal, né? Pra gente construir juntos também, com tanta gente bacana, experiente, gente diferente e divertida. Então, acho que aqui a gente só vai crescer juntos. Tá bom. Jennifer, você vê que vai ficar à vontade, então já vou quebrar você de cara. Casada, solteira, noiva, como é que é o esquema da tua vida emocional? Bom, estou namorando e espero então que logo já acabou, noiva. Parou aqui o Código Aberto, os homens estavam tudo... Tá bom, tudo certo. Qual é o nome dele? Fernando, ele é de Sorocaba. Tá bom, gente. É, legal. A gente vai feliz. Conversar mais nos próximos programas aqui, a gente fica à vontade. Obrigado, Jennifer. Vamos estar juntos aí 13 semanas nessa super reestreia do Código Aberto, que toda temporada é um novo Código Aberto para você, a gente sempre inovando aqui. E a Rafaela Pinho, deixei por último aqui, Rafa. Que legal você ter um tempo para nós aqui no Código Aberto. Tá vendo, pastor? Finalmente, né? Eu também vim a primeira vez na época do Jonatas, depois eu vi do Daniel Litt, que nunca vim com você. Como pode isso? Não. E a Tá produção vendo? dizendo assim, olha, Rafaela, tentamos 2, 3, 5 vezes. Rafaela vive cantando, trabalhando um ministério lindo, Rafaela, influenciando tantos jovens para a honra e glória do Pai do céu, né? Amém. E vamos estudar a Bíblia junto, então? Tem tanta gente inteligente aqui que eu vou aprender nessa temporada. Eu vou ficar fazendo pergunta. Não, Vai eu ser sei bom. que sempre aqui o primeiro programa dá uma tensão. Gente, a gente está aqui à vontade. Código Aberto é um jeito diferente de estudar a Bíblia com você, jovem. A gente não ensaiou, a gente não treinou, a gente não segue um roteiro aqui. Nós temos sim um roteiro de estudo da Bíblia. Mas tudo o que vai acontecer aqui é exatamente nesse momento. Por isso que esse é um programa que a gente não regrava, a gente não conserta, a gente deixa para você curtir com a gente essa informalidade da Bíblia. Rafa, que Deus te abençoe. Você vai cantar também algum momento com a gente durante a temporada? Vai ter? Nessa temporada eu vou cantar alguma coisa. Vai ter uma palhinha, mas você veio aqui realmente para falar quem é a Rafaela cristã, quem é a Rafaela estudante da Bíblia, quem é a Rafaela mulher, esposa, a Rafaela jovem que vive tantas lutas, e isso que vai se traduzir num dos livros mais lidos da Bíblia. Eu sei que Salmos é lido por tantos, Gênesis, tantas pessoas comentam, mas eu acho que quando o assunto é o personagem principal da Bíblia, que é Jesus, surge um livro extraordinário, que é o livro que descortina o Novo Testamento, nos contando a história de Jesus, Mateus. Me arrepia só de pensar que vamos passar 13 semanas juntos estudando esse que é um dos evangelhos que abre todo o evangelho para nós, que abre toda a história do cristianismo para nós, que abre Jesus aqui. Meu amigo, a gente vai orar, último segundo para você agarrar a tua Bíblia perto de você, abrir teu smartphone no aplicativo bíblico, estar com a gente, porque agora se prepare que a gente começa a viajar num dos livros mais extraordinários da Bíblia, que é o livro de Mateus.
E eu já vou começar agora sendo mais cavalheiro, pedir, Rafaela, começa orando para a gente. Querido Deus, que o Senhor nos abençoe, não só no programa de hoje, mas durante toda essa temporada, que possamos aprender mais de Ti, que possamos estar mais perto de Ti e que muitas pessoas que estão assistindo possam, dessa mesma forma, aprender e se aproximar de Ti, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu já começo jogando fogo no paiol. Pastor Marcelo vai querer falar 3 horas e meia. Eu tenho certeza que Pastor Marcelo, de cara a gente vai entrar no livro de Mateus. Você, quando vem aqui, nos encanta com conhecimento tão especial. Mas vamos tentar aqui manter um pedacinho para as outras 13 semanas. Pastor, Mateus, eu acho que não é um exagero dizer que talvez seja um dos livros mais lidos. Embora João é tão comentado nos evangelhos, mas eu acho que Mateus, a primeira pessoa que lê a Bíblia, que começa, a primeira coisa da Bíblia, Mateus tem a história de Jesus. Isso todo mundo já sabe, eu acho. Fala para a gente um pouquinho desse Mateus que vamos estudar o trimestre todo. O livro de Mateus abre o Novo Testamento, né? Por isso ele é um dos mais lidos. Todo mundo começa a ler a Bíblia, geralmente, quem nunca leu a Bíblia, vai ler a Bíblia pela primeira vez, ou quem tem a Bíblia em casa e resolve dar uma folheada, eles começam a leitura pelo Novo Testamento. Ou então, quando um texto é traduzido para uma nova língua, quando o texto bíblico é inserido dentro de uma cultura por um missionário, por alguém, sempre é o Novo Testamento que primeiro é oferecido para o povo. E o primeiro livro é de Mateus, por isso ele acaba sendo inevitavelmente mais lido. A maioria das pessoas tem conhecimento da história de Jesus por intermédio do livro de Mateus. Mas ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Olha só, é o mais lido, mas não é o primeiro, então. Não foi. Ele abre o Novo Testamento, mas o Novo Testamento não está assim organizado de maneira cronologicamente exata, né? Há uma tentativa cronológica de organizar os livros do Novo Testamento, mas você não tem assim os evangelhos colocados numa ordem cronológica. Mateus ele foi escrito em algum momento, por volta do ano 50, 60. Há muita discussão a respeito de data, sabe? Mas ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. E ele traz uma história interessante, porque embora o evangelho não tenha autoria explícita, você vai ler o evangelho inteiro, você não vai ver o nome de Mateus se apresentando como autor. A tradição cristã sempre colocou esse evangelho como sendo de Mateus. E quem que foi Mateus? Essa que é a pergunta principal. Mateus foi um dos 12. E Mateus ele tinha outro nome. Levi Mateus. Levi é o nome do meu pai, né? Então por isso eu também gosto desse evangelho aqui, né? É o nome do autor aqui. Levi Mateus. Ele era um proscrito da sociedade, ele era um pária. Ele era um cobrador de impostos. Ele era aquele camarada... Hoje em dia estaria relacionado aí nos escândalos, Lava Jato, Olha, ele estaria ali no meio. Esse era o Mateus. Por que era o Mateus? Ele estava ali nesse meio. Ele tirava do povo, ele roubava para os dominadores romanos, ele explorava as pessoas nesse sentido. Então não era uma figura amada. E é exatamente esse que Jesus chama para ser um dos 12. Se não me engano, o coletor de impostos ele era uma figura traidora, né? Porque ele também, às vezes, era do próprio judeu que ele saía para se vender Porque Roma não produzia nada. Roma dominava o mundo naquela época. E o que Roma produzia? Roma só sugava. Roma se alimentava da produção dos povos dominados. E como que funcionava essa máquina de exploração, de estrutura? Como que o dinheiro saía do povo simples e chegava até os cofres de César lá em Roma? Através dos cobradores de impostos. Então, tudo que você produzia, tudo que você comercializava, tudo aquilo que você plantava, tudo aquilo que você usava para a sua subsistência, tinha que ser taxado e uma grande parte daquilo ia para Roma. Só que, o que o cobrador de impostos fazia? Havia uma quantidade determinada que deveria de ser taxada. Ele cobrava aquilo que Roma pedia e um pouco mais para ele. Então eu quero... Deixa eu ver aqui a jornalista, né? Jennifer, porque eu estou vendo que Mateus e o Brasil 2016 já está tendo muito a ver. Muita semelhança. Não tem como, gente. Eles iam para a rua no tempo de Mateus e a gente vem para a rua no tempo de agora. Jennifer, Mateus, nesse ponto de vista, então, de um coletor de impostos, traíra total. E agora você vê esse homem escrevendo um evangelho tão especial de Jesus. Como é que você vê o primeiro impacto quando você ouve falar em Mateus? Bom, o fato é que a corrupção sempre existiu, né? Isso aí é uma coisa que faz parte da nossa humanidade. Desde que o pecado veio para o mundo, a gente tem que lidar com isso. Mateus, ele era um homem pecador, então Deus foi e pescou Mateus, né? Escolheu Mateus no meio de tantos outros homens como um homem comum, como nós. Temos tantos erros, temos tantos pecados, Mateus também tinha pecado. Naquela época eu fico pensando assim, as pessoas elas não tinham o que a gente tem hoje para
a gente manifestar, para a gente sair às ruas e protestar. A opressão era maior. A então. opressão era maior, era diferente. Mas Mateus, ele aproveitava a oportunidade para conseguir dinheiro do povo de uma maneira diferente. Que hoje a gente tem pessoas que fazem isso de uma maneira diferente, mais estratégica. Mateus, daquele jeito, ele conseguia arrancar o dinheiro do povo. Mas eu tenho certeza que, aos poucos, ele foi trabalhando a consciência dele. Porque é impossível você fazer uma coisa errada por tanto tempo, ser julgado por tanto tempo, sem que a sua consciência pese. A gente vê o estado político que a gente vê. Gente, a maior prisão não é da grade. A maior prisão, acho que é da consciência dentro de você, que você não pode dormir com a tua consciência pesada. E aí, Filipão, me diz uma coisa. Você percebe que Mateus ele já começa com uma genealogia pesada e o nosso estudo aproveita para puxar isso. Parece que, será que Mateus, ao tentar ver o passado pregresso dele, o rótulo dele, ele também tenta para Jesus dar essas credenciais numa genealogia onde ele mostra coisas surpreendentes. Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Mas agora, essa origem de Jesus que parece que Mateus quer registrar um Jesus não só Deus, mas também homem, com toda uma genealogia. Como é que você vê isso? Olha, ele quando destrincha aí a genealogia de Jesus, ele está querendo dizer algumas coisas. Primeiro, para os seus pares, né? Ele está querendo dizer que Jesus, assim, rapidamente, en passant, ele está querendo dizer a origem judaica e a origem de Jesus a partir de Abraão. Isso é muito significativo para os seus pares contemporâneos, né? E, junto disso, Marcelo pode até destrinchar isso melhor, tem a coisa das 14 gerações separadas, certinhas, entendeu? Isso para eles tem muito significado, né? E a gente conversou bastante também sobre essa coisa quais são os sinais que Mateus tenta dar para os seus pares a respeito de Cristo, né? O que ele está querendo dizer na maneira como ele constrói a sua narrativa, né? E me parece que, a princípio, o evangelho de Mateus é um evangelho para os de dentro, né? Ele é um evangelho para judeus. Mas, em algum momento, me parece que também o evangelho de Mateus também se torna um evangelho universal. Ele é para todo mundo, né? Isso a gente vai discutir mais para frente, senão eu vou acabar queimando a etapa aqui e entregando o ouro antes. Spoiler, né? Exatamente, o spoiler, né? Mas falando um pouco assim dessa coisa da corrupção humana, né, que me interessou vocês comentando aí, que mexe comigo, não se fala outra coisa, não se fala outra coisa hoje. Eu tendo a acreditar que a corrupção humana ela é tão profunda, ela é tão ampla, né, que ela ultrapassa os aspectos de quantificação econômica, né? Você vê, Mateus ele é um corrupto, não só porque ele toma também uma parte da grana a mais dos impostos, né? Mas é porque Roma escolhe ele para ser, ele e os pares dele ali, escolhe um judeu para coletar de judeus, porque ele conhece as relações econômicas ali estabelecidas, ele sabe até que ponto quem está produzindo, como está produzindo e o que essa pessoa ganha. Então, a traição também, ela diz respeito aos laços sanguíneos, né, aos laços históricos que ele estabelece com o seu povo, né? E ferir isso, né, que é uma coisa tão pura, né, e tão bonita, me parece é uma traição profunda, né, cruel, que vai além do lance da grana. O lance da grana tem a sua importância, né? Tipo, tem uma traição cultural, ideológica, é uma coisa assim mais profunda. Ele rompe, é como se ele estivesse rompendo com o próprio judaísmo sendo coletor de impostos, entendeu? Pastorzão, me deixou curioso esse negócio dos 14 aí. Vamos já pular lá para frente, mas agora a curiosidade habita entre nós. O que é extremamente compreensível quando a gente vê essa história de Mateus, né? As origens dele, do personagem, do discípulo, e como que ele já introduz o evangelho dele, é a forma como ele já mostra a própria ascendência, o DNA do Messias. Essa que é a ideia. Ele escreve para judeus, como o Fio acabou de dizer para a gente que agora, primeiramente o público dele interno. Ele está escrevendo para os cristãos judeus, ou para aqueles que poderiam até mesmo, dentro da comunidade judaica, manifestar interesse por Jesus como Messias. E como é que ele faz a genealogia dele? Ele mostra Jesus ligado à maior figura histórica, que é o rei Davi. O Messias, dentro da tradição judaica, ele necessita ser descendente de Davi. Então ele já começa assim, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, de cara, filho de Abraão. Primeiro Davi, depois é Abraão.
E quando você lê todos os nomes dos antepassados ali relacionados, o único que é chamado de rei é Davi. O rei Davi. Vários reis são mencionados lá, mas o rei por excelência é Davi. E é interessante que Davi em hebraico é escrito com 3 letras. É DVD. Né? DVD, é assim, né? Tá. David, hebraico você não tem vogais, são só consoantes. Então, David. Então, DVD. Cada letrinha no alfabeto hebraico tem uma posição, como no nosso alfabeto também, e adquire um valor numérico pela posição que essa letrinha ocupa ali na sequência do alfabeto. Então, se você somar com valores numéricos as letras do nome DVD, David, você tem o número 14, que é um múltiplo de 7, que é número ligado a Deus. Né? Então, ele divide a genealogia em 3 blocos de 14 gerações. É assim que ele faz. São 3 blocos de 14 gerações. Então, de Abraão a Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, e do exílio da Babilônia até o nascimento de Jesus. Não é? É claro que ele não está procurando ser exaustivo na genealogia. Existe uma genealogia de Jesus em Lucas que é totalmente diferente da genealogia aqui de Mateus. E isso rende muita discussão quando se comparam as 2 genealogias. Mas o que ele quer fazer aqui é algo estruturado mesmo, é uma mensagem. Tudo que ele faz é uma mensagem. Ele deixou, provavelmente, algumas pessoas de fora da genealogia de Jesus, ele não acrescentou todo mundo ali, mas ele arranja de uma maneira para poder mostrar, olha, esse que eu apresento a vocês, ele é rei, ele é descendente de Davi, é descendente de Abraão, a linhagem é real. Mas qual é a qualidade do DNA do Messias? Aí quando você começa a ler o povão ali no meio, quem é que dá sangue e carne para o Messias que nasce, você não vê gente de nome famoso, além dos conhecidos, mas a história de cada um deles é difícil. E aí você entende por que Mateus escreve dessa forma. Segura que vamos para o intervalo, mas antes eu quero só deixar você curioso que, voltando do intervalo, Rafaela Pinho vai me dizer, na genealogia de Jesus tem gente que não presta, tem mulher prostituta, e disso para coisa pior. Eu quero saber da Rafaela por que nessa linhagem de Cristo, Mateus deixa claro essas coisas que nos surpreendem, pastor. Rei Davi e, ao mesmo tempo, gente da pior laia possível. Tudo isso misturado na história de Jesus. Já já a gente volta, não sai daí. Código aberto, jeito diferente de estudar a Bíblia com você. De volta no seu código aberto e olha só, a gente pensa em Jesus, né? A linhagem de Jesus. Pastor Marcelo colocou muito bem pra gente, Jesus, filho do rei Davi, genealogia de Davi, mas daí Rafaela, aparece nessa mesma genealogia uma prostituta Raabe, uma Tamar que se finge de prostituta, uma adúltera Batseba e por aí afora. Agora eu quero dizer, representando as mulheres desse mundo, Rafa, como é que para você é o impacto de ver na genealogia de Jesus gente assim? Olha, representando as mulheres, então vou ter que falar o seguinte, já começa por Davi, né? Um adúltero assassino. Sim. Então, assim, não é só mulher que tem de errado na genealogia. Na verdade, agora eu vou especular, vou falar o que eu acho, por favor, me corrijam. Da mesma forma que Mateus era um homem errado, era um homem a escória da humanidade na época dele, dessa mesma forma ele colocou nessa genealogia pessoas que também eram escórias da humanidade, para mostrar que tudo tem um jeito, que não importa o quão pecador você é, você tem um jeito na sua vida, você pode no futuro ter um fruto, o Messias, né, que foi o que aconteceu naquela época com essas mulheres, o fruto delas acabou vindo o Messias. Será que Mateus não é um excluído, escrevendo para os excluídos também? Com certeza. De alguma maneira? Para um povo que tinha mania de excluir cada vez mais os excluídos. Inclusive, a própria genealogia era muito importante naquela época. Eles queriam que fosse uma linhagem pura. Tinha que ser pura até 5 gerações. E aí já veio Mateus jogando tudo por terra e mostrando que não é esse o tipo de pureza que era importante. Mas não te incomoda ver uma prostituta lá? Tamar é um novelão mexicano, né? Porque Tamar, ela teve 2 maridos, os 2 morreram, depois ela se faz de prostituta. Eu escrevi aqui, novelão mexicano, Filho que é uma sogro, cena assim, né? é meio complicado Filho essas do pessoas. Sogro. Não me incomoda. Não me incomoda porque eu acho que hoje em dia a gente tem mania de achar que o nosso pecado é melhor que o do outro. Eu posso não ser uma prostituta, mas eu tenho pecados muito graves, né? E perante os olhos de Deus estamos todos pecadores. Então acho até legal ter pessoas que foram tão baixas numa genealogia tão importante, porque isso me dá esperança de quem sabe um dia eu ser uma pessoa melhor.
Então, eu acho que é uma mensagem de esperança. O mundo jornalístico gosta de ser correto às fontes e aos fatos. Eu vou puxar você nessa temporada, esse lado jornalístico. Eu acho que uma das poucas vezes temos aqui alguém da imprensa aqui com a gente. Isso é muito legal. Mas a gente tem que ser correto na notícia. Mas noticiar prostituta, mentirosa, adúltera, antes de dizer que Jesus foi filho de todo esse pessoal, descendência pessoal, não seria meio estranho fazer isso? Jornalisticamente falando, temos que ser sempre imparcial. Quando você está escrevendo um livro como a Bíblia, que é um livro para todos, tem que ser imparcial. Se na história existem pessoas corretas e pessoas incorretas, tem que estar ali. Então, quando a gente lê o livro de Mateus, a gente precisa encontrar quem são as pessoas que fazem parte da vida de Você Jesus. acha que isso deu credibilidade? Exatamente, para mostrar que não só pessoas boas fizeram parte da história de Jesus, mas sim pessoas incorretas também. Isso ajudou a construir. O que Mateus fez, para mim, é muito lindo, porque a gente não entende, primeiramente, lendo. Porque a gente pensa assim, nossa, mas pessoas tão impuras, pecadoras na história de Jesus. E quando a gente lê, a gente vê Tamar, a gente vê Raabe, a gente vê outras mulheres, né? E aí a gente pensa assim, por quê? Mas ali é um sinal claro de que Deus nos inclui. Inclui a todos. Não é comum na Bíblia a gente citar mulheres, mas eu acredito que Mateus fez isso de uma maneira muito clara. E eu defendendo o ponto de vista feminino, Sim. ele fez isso com um objetivo muito claro, de incluir a todos. Não é um livro só para judeus, é um livro para gentios também. Então, quando ele coloca lá Raabe, Ruth, Tamar, ele está incluindo a todos. E sabe, quem sabe ele colocaria até crianças, como reis que foram crianças. Pastor Marcelo, um livro de judeu para gentil, escrito por um traidor, incluindo mulheres numa genealogia. Você já entendeu o que é Mateus? Ele colocou mulher, a gente vai percebendo, eu gostei do que a Jennifer comentou, que de todas as genealogias bíblicas, talvez seja uma das raras que mostra a mulher. Nem sei se tem outras com mulher, talvez não tenha, não sei. Mas da história de Jesus, da genealogia de Jesus, surpreende ele mencionar mulheres. Talvez ainda mais escandaloso para um mundo machista como era, ele colocar isso. Coloca para a gente agora o cenário mais teológico de mencionar Raabe, mencionar mulher na genealogia de Cristo. A genealogia aqui, ele pinça assim essas mulheres escolhidas assim em determinados momentos, exatamente para mostrar essa subversão do evangelho, sabe? Ele escreve para uma comunidade religiosa muito fechada. E essa comunidade religiosa fechada, que preza pela ética, pela pureza, pela observância estrita da lei, pela base de que eu, como ser humano, tenho que me tornar puro aos olhos de Deus pelos meus próprios esforços, através da observância meticulosa de todos os princípios éticos que a minha religião oferece para mim. É esse povo, é esse público que vem desse background espiritual, teológico, para que Mateus mostra o Messias. E ele está revolucionando toda a história. Ele fala assim, ele é o Messias, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, não há dúvida em relação a quem ele foi, a quem ele é. Ele é puro, ele é incontaminável, ele é sem pecado. Mas quando você olha os antepassados dele, olha essas mulheres, olham esses homens, esses reis. Você vê aqui a Tamar, o novelão mexicano que você falou. Você vê uma que é estrangeira. Essa ideia de que ele escreve para judeus, mas ele já vai abrindo espaço para esse universo pagão dos gentios. Você já vê na história aqui de Ruth, que era moabita. Uma estrangeira. É uma estrangeira, Legal, ela não faz parte do povo ali. Né? Você vê aqui a Batseba, a mulher do rei Davi. Só que ele coloca de uma forma muito irônica, né? Ele diz assim que Salomão foi nascido daquela que era mulher de Urias, mostrando Davi, já que é o grande herói nacional, mas ele desconstrói a figura do mito. Davi é o rei, é o único chamado de rei. A estrutura da genealogia é baseada no nome dele. É ele que transfere realeza para a figura do Messias. Mas esse cara, se eu como pastor, se qualquer um de nós aqui fizéssemos, eu acho que metade do que Davi fez, a gente não seria colocado nem para poder ensinar lição para a criancinha. Seremos os piores exemplos para a sociedade. Assassino, adúltero, enfim, mentiroso, tudo isso. Né? Sabe? Então ele vai mostrando isso. Manassés. A gente falou das mulheres aqui. O rei Manassés. Mas Manassés foi um dos homens mais ímpios. Barra pesada. Ele era barra pesada total. Terrível. Ele matava os filhos dele. Sabe? Em Jerusalém hoje tem um lugar muito bonito. Eu até costumo brincar com o pessoal quando eu levo lá os meus grupos lá para conhecer, né, a região lá. Eu falo assim, olha, vocês querem, vou levar vocês para o inferno hoje. Então eu mostro o inferno, um lugar bonito, um jardim maravilhoso. Por que inferno? Porque existe um vale chamado Inom, Ge-Inom, Vale de Inom, chamado Geena, onde nos dias de Jesus
era uma espécie de lixão da cidade. Você queimava lixo lá. Fica do lado ali das muralhas da cidade hoje, da cidade antiga, né? Hoje é um lugar bonito, fazem shows lá, inclusive, né? Mas, naquele tempo, Manassés, ele fazia daquele local um local de sacrifícios públicos. E ele sacrificava ao deus Moloque seus próprios filhos. Ele gerava filhos e ele matava os filhos. E ele queimava os corpos dos filhos em homenagem aos deuses pagãos, a demônios. Esse Manassés aqui é um dos antepassados de Jesus. Jesus carrega o DNA de Manassés, entende como é que é? Então você começa a ver tudo isso, sabe? E o lugar é tão pesado que Jesus, para poder falar da destruição eterna, usou a Geena, né? O Vale de Inom, como uma referência a toda essa maldade concentrada ali. Então você vê tudo isso aqui presente para mostrar que a vida é real. E é dentro dessa família totalmente desestruturada, dessa genealogia totalmente descabida, que entra Jesus. E quando ele aparece, ele modifica a história desse povo. Ele faz assim, uma espécie de redenção pregressa, uma coisa diferente, porque você olha Judá, Davi, Batseba, você vê aqui Zorobabel, são todos heróis bíblicos, e nós olhamos até com uma certa reverência esses nomes quando a gente lê. Mas por quê? Porque aqui no final nasceu de Maria aquele Jesus chamado Cristo. Arrepia. E ele salva todo mundo. Ele põe um fim a essa história triste dessa família dele. Filipão, você é um cara totalmente crítico, totalmente questionador. Vendo tudo isso, meu amigo, dessa genealogia, eu quero ouvir tua opinião, porque realmente dá 1 milhão de questionamentos. Você vê essa mistura do Filho de Maria, Jesus Cristo. Mas olha quem está antes dele. É meio louco isso aí, né? É louco porque esse início aqui, né, aqui, a partir do versículo 18, né, quando fala do nascimento de Cristo, curiosamente, né, apesar dele destrinchar essa genealogia e rompendo com uma série de coisas que teoricamente seriam as esperadas na hora de escrever uma genealogia, ele diz assim, né, olha só que coisa bonita, né? Ele fala assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo em que tem todo esse DNA louco, mal, né? Mal, perverso, né? E ele vai descrevendo isso e ele vai colocando ali os nomes de uma maneira que, à medida em que surge um que você fala, opa, esse aqui é legal. Aí vem um outro que, não, como assim, né? E aí vai aparecendo gente que, teoricamente, não deveria estar, né? Sim. Se você quer descrever, se você quer dizer para os pares, se o objetivo dele é dizer para os dele que aquele era o Messias... Como é que você vai dizer que tem filho de prostituta, de mentiroso, de assassino? Começou mal. E aí ele segue dizendo assim, e achou-se grávida, ainda não esposada com seu marido, fruto do Espírito Santo, né? É lindo, né? Porque ele cria o contraponto exato a tudo que ele acaba de descrever, né? Então, bacana. Gente, isso é só o começo. Já viu que a temporada vai pegar fogo, vai ser deliciosa, vai ser uma viagem incrível na Bíblia. Mateus tem muito mais elementos fascinantes que você imagina. Código Aberto é esse teu encontro marcado com Deus. Aqui é a hora de você estudar a Palavra de Deus e nessa temporada Mateus. Nós vamos para o intervalo e ainda vamos terminar o programa dizendo como é que pode, além dessa genealogia, quando Cristo nasce, os que vão lá encontrar Jesus, pagãos. É tudo do contra, né, pastor? Já já a gente volta no seu programa Código Aberto. A Bíblia é fascinante, estar com você é fascinante, melhor ainda estarmos estudando juntos esse livro fascinante, Mateus, de um fascinante Jesus. Jesus nasce, pastor Marcelo, e por mais absurdo que pareça, com toda essa carga de uma genealogia das mais antipáticas que existe para mostrar claramente o filho do rei Davi, ao mesmo tempo o filho do adúltero rei Davi, os primeiros que vão lá ver Jesus, pagãos. Como assim pagãos, né? Você vê a provocação de Mateus, como eu disse, é a subversão do evangelho, como o evangelho alcança e vai mudando todos os nossos valores, né? Os primeiros que manifestam reconhecimento ao Messias, a Jesus como sendo rei, são esses magos.
a Bíblia não fala. Nós falamos os 3 reis magos, né? Na tradição cristã é assim, né? A Bíblia não fala quantos eram e não chamam eles de reis também. Eles eram magos, eles eram astrólogos, por assim dizer. E eles vêm do Oriente, da região da Pérsia, eles vêm ali de uma localidade exatamente pagã, como você falou. Então, eles 3 é tradição? Sempre achei que era 3. É tradição. Por que 3? Por causa dos presentes mencionados aqui. Aqui você tem ouro, incenso e mirra. Por isso, eles já raciocinaram. Não, são 3 presentes, eram 3 magos. Você sabia disso, Jennifer, que não eram 3 reis magos? Isso Não, para mim é fiquei sabendo novidade agora. agora aqui. Sempre A pensei que Bíblia não eram fala 3. quantos eram. Realmente. Não fala quantos. Só fala que sábios, magos, astrólogos do Oriente vão até Jesus. Eles vão procurando Jesus guiados pela estrela. E muita especulação é feita para tentar entender o que é essa estrela. Né? É uma conjunção de planetas, é um cometa e tal. Tudo isso é besteira, a gente não vai chegar a lugar nenhum através dessas conjecturas, porque você não tem como entender de uma maneira tão assim científica o que acontece aqui. É um brilho sobrenatural que eles veem no céu. Muitas pessoas chegam até a dizer que o brilho que eles veem no céu é o brilho que foi provocado pelos anjos quando cantaram lá em Belém, quando Jesus nasceu. Não é? Mas também, então, é uma... Então, também é algo sobrenatural, Tradição, tá. porque estrela não é GPS, né? Que vai pelo céu guiando assim, né? E o que é mais bonito nessa história, Dailson, eu vejo isso, pelo menos é uma visão que eu tenho também. É o desejo que esses homens que não conheciam a teologia, que não conheciam as escrituras, que não tinham essa informação tão pesada como nós temos aqui na palavra, o desejo deles adorarem o Messias. Eles tinham resquícios de ideias que foram deixadas pelo povo de Israel quando eles foram espalhados pela destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Eles são levados para a Babilônia. O povo ele sofre uma diáspora, a primeira diáspora dos judeus. E quando eles espalham o povo, as esperanças messiânicas, as tradições, as ideias também são espalhadas. Então, eles vão pegando fragmentos de promessas. Não é? Provavelmente, uma profecia antiga que aparece nos livros de Moisés, quando o profeta Balaão ele vai falar sobre o Messias vindouro, ele diz, uma estrela surgirá de Jacó, o cetro de Judá, ele fala. Então, ele pensa, uma estrela, a ideia da estrela. Agora eles veem um brilho sobrenatural no céu. E eles entendem que era um sinal, eles eram astrólogos. A única linguagem que eles conheciam era dos astros. Eles não eram astrônomos. A astronomia, como a gente conhece, é um fenômeno de Galileu Galilei para cá, uma coisa mais Científico e tal. recente. Eles eram astrólogos, eles estudavam o mecanismo dos astros, mas com o objetivo de entender a influência deles na vida humana. A astrologia é isso. Então, eles eram astrólogos. Eles entendem aquilo como um sinal do novo rei, do Messias, e vão até Jesus, guiados pela estrela. Agora, se a estrela não sai andando pelo céu, eu acredito que eles também iriam da mesma forma, porque você olha para um ponto fixo, você vai andando, aquele ponto te acompanha. O que te leva a seguir é o desejo interior, mais do que qualquer influência exterior. E eles vão até lá. Rafaela, então, você é uma frase totalmente preconceituosa, porque olhando do ponto de vista judeu, quem não era judeu era lixão, né? Então é possível no lixão você encontrar gente muito sincera, como esses reis magos? Com certeza, às vezes nessa história é até mais possível, né? Porque o povo que era para aceitar Jesus não aceitou. E os de fora foram os que aceitaram. Então, não é só que é possível, acho que é muito possível e tem muita gente espalhada por aí. Inclusive, trazendo para os dias de hoje, né, fora de igrejas, pessoas que nem têm religião. Sim. Eu tenho amigas que não têm religião e são muito mais cristãs do que pessoas que têm religião, assim, pelo meu ponto de vista, pela minha ótica e meu julgamento. Então, acho que essa parte da história, tudo tem que dá para ser aplicado hoje, desde a genealogia até essa história dos magos, os de fora terem vindo receber o rei e os de dentro quererem matar ou quererem, enfim. Então, Jennifer, consertando, não eram reis, eram astrólogos, não eram 3, a gente não sabe, mas a verdade é a seguinte, a gente estudou no trimestre passado, terminou semana passada, o conflito entre o bem e o mal. Isso é muito forte, porque agora você percebe que no conflito entre o bem e o mal, tem muita gente que às vezes aparece estar do lado do mal, mas tem um coração de bem, e muita gente que parece estar do lado do bem, mas tem um coração de mal. Então, essa história dos astrólogos que estudavam o céu, mas vão lá ver o Messias Jesus, ela é muito chocante. Seguinte, pastor, eu gosto de pensar assim, se Jesus nascesse nos nossos dias, qual seria o impacto da notícia do nascimento ou da vinda de um cara que vai chegar aqui e vai dizer que vai salvar todo mundo? Então, eu fico pensando assim, naquela época tinha uma estrela que era um sinal, os astrólogos identificaram, era tudo muito enigmático, né? Hoje eu fico pensando, os grandes jornais anunciando do nosso país e do mundo,
Maria, ou uma mulher diz que está esperando o Messias. E como isso seria noticiado? E quantas pessoas saberiam? Imagino que Maria, se tivesse um smartphone, pegaria o seu smartphone ou postaria um tweet, né? Estou grávida do Messias, hashtag ele está vindo, alguma coisa assim. Gostei da atualização. Talvez ela faria isso, nós não sabemos, mas o fato é que todo mundo conheceria Jesus. Naquela época, aquelas pessoas que foram visitar Jesus, conheceram Jesus porque as estrelas indicaram, os astros indicaram, mas hoje seria diferente. Aí eu fico pensando assim, se naquela época aquelas pessoas com aquele sinal ouviram falar de Jesus, hoje, com a internet, com os jornais, com a televisão, com o rádio, quantas pessoas não conheceriam Jesus? Entre os crentes cristãos e os que não criam em Jesus, ou os que não creem em Jesus. Imagine, essas pessoas também saberiam do nascimento de Jesus. Políticos, imagina, está vindo um cara aí que diz que vai salvar o mundo, talvez esse cara tome o meu lugar. Isso também despertaria raiva, é o mesmo, então. ódio. O cenário é o mesmo, só que hoje muito mais intensivo. Antes, quem ficou sabendo que Jesus estava vindo? Não ficou com raiva? Não ficou com ódio, inveja? Herodes. Por causa de uma notícia, por causa de um sinal. Então, o nascimento de Jesus, ao mesmo tempo que é uma bênção, também foi fator de medo para algumas pessoas. E isso faz com que a gente pense um pouco. O que nós estamos esperando? Qual será a nossa expectativa sobre a vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus? Fantástico. E Mateus, é tudo isso incomodando a gente, pastor. Uma coisa que também me chama a atenção nessa história é a reação dos que eram os líderes religiosos, que conheciam as Escrituras. Sabe qual é a distância de Belém para Jerusalém? Belém fica a uns 8 quilômetros de Jerusalém. 8 quilômetros, pertinho. é pertinho do lado. Você sai de Jerusalém de carro, você já está em Belém. Sabe? Você vira ali, sobe o morrinho, vira ali e tal, já chega em Belém. É fácil, fácil, fácil. Naquele tempo, a pé também, ou no cavalo, ou no camelo, também não demoraria muito para chegar até lá. Eles recebem as visitas desses homens do Oriente que chegam cheios de riquezas ali e procurando onde está nascido o rei dos judeus. Não tem nenhum nenezinho chorando no palácio de Herodes. E Herodes era um cara paranoico. Herodes, você vê a história de Herodes, ele mandou matar os filhos dele, ele era apaixonado pela mulher dele, Mariane, amava tanto Mariane que quis frisar Mariane na beleza eterna. Matou Mariane e conservou ela no mel, para que ela não para que ela não apodrecesse, e não envelhecesse e pudesse admirar a beleza dela. Assim. A ideia de Herodes era essa. Ele era um cara completamente maluco. E agora ele começa a ouvir a história de que um rival nasceu. Onde que esse Messias vai nascer? Ele reúne todos os teólogos, eles abrem as Escrituras. Hoje eu tenho aqui a Bíblia comigo na minha mão, capítulo, versículo, assim. Naquele tempo não era assim. O texto era escrito corrido, em rolos. Eles sabem achar a profecia de Miqueias e apontar. E tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma é menor entre as capitais de Judá, porque de ti vai nascer o que há de apacentar o meu povo de Israel. Eles leem ali, a Belém é o lugar. É Belém que é? Então tá. Só que ninguém vai. Os caras vêm lá das profundezas do Oriente, olhando para um brilho no céu, para uma estrela, e vão até Jerusalém perguntar a respeito do Messias. Agora, aqueles que conhecem a teologia do Messias, aqueles que sabem que o Messias viria, e eles tinham uma compreensão da chegada do Messias. Eu estava conversando com o Felipe, né, Felipe, antes mesmo de começar aqui as gravações, a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, sobre o conhecimento que eles tinham. Eles tinham a profecia de Daniel, que falava mais ou menos a época em que o Messias viria. Eles aguardavam, a expectativa messiânica era muito grande naquele período. Havia a ideia de que o Messias chegaria a qualquer momento. Agora você tem um sinal claro, vindo de longe, de que o Messias chegou. Qual é a reação deles? Nenhuma. Eles não saem do lugar. Eles têm o texto, eles têm a teologia, eles têm a compreensão da Bíblia, mas eles não saem do lugar. Agora, quem é pagão e não conhece nada, eles atravessam o mundo para poder adorar o Messias Rei. Então, essa é uma lição muito forte para a gente. O tempo voou, gente. Se não der para o Felipe cantar agora, não vai cantar mais. Então, vamos ter que parar a discussão. Você viu como entusiasma a gente falar de Mateus e esse Jesus da contraversão, esse discípulo, esse escritor da subversão. Estou gostando de algumas definições que já vão nos acompanhar durante o trimestre inteiro. Mas vamos lá, Felipe, vai cantar o quê? Por quê? Bom demais agora ter você na sua função de super músico e ministro da música, né? Olha, eu vou cantar uma música que fala um pouco sobre a experiência de Moisés, né? Fala um pouco da minha experiência, relendo aí a experiência de Moisés. E por que não falando um pouco de Cristo, né? Já que o próprio Mateus coloca Cristo
em paralelo a Moisés, né, quando descreve a ida e a volta do Egito e tal. Então eu acho que ela é uma música que Vamos lá. está em boa ocasião, né? Vamos lá. Quem não sonhou em ser notado ao menos uma vez, por um instante ter em si os olhos de alguém? Eu já sonhei em ser notado pelo que já fiz. Quem não sonhou em ser alguém além da multidão e ter a voz ouvida em coro de uma canção? Eu já sonhei em ser alguém além da multidão. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou vivendo no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos e teus braços. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou vivendo no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos e teus braços. Amém. Que Deus seja louvado com louvor. Sempre a gente tem aqui no Código Aberto esse momento musical que reveste aquilo que a gente discute em palavras e sons. Obrigado, Felipe. A gente andou muito com a nossa discussão aqui, vamos direto para o encerramento do programa, mas a Rafaela falou um pouquinho aqui nesse último bloco. Rafa, pegando tudo isso que a gente conversou desse Mateus, o que você de cara já começa a levar no teu coração em relação a esse livro, o primeiro livro do Novo Testamento? Bom, de cara vai parecer até um pouco repetitivo, mas é exatamente essa esperança que o pecador tem de que a escória da humanidade tem de se tornar alguém, uma pessoa melhor, até uma pessoa importante na missão, no Evangelho. E uma coisa que eu vou pedir para você falar encerrando é essa questão do final que eu acho que é importante. Eu falei que eu ia estar aqui para fazer pergunta e aprender. Como foram os magos que não são magos, que foram visitar, e como o próprio Herodes, que deveria ser entendedor, quis matar Jesus e o povo não aceitou. É a questão que a lição aborda sobre as profecias. Se nós estudássemos de forma correta as profecias, será que não teria sido diferente a história de Jesus e também hoje? Então, eu queria saber se o senhor pode falar um pouquinho mais disso na hora de encerrar. Tudo estava escrito lá, pastor. Tudo estava profetizado lá. Bem que o pastor comentou, é só você olhar e estudar. E agora, atualizando isso, Rafaela, não quero só discutir Mateus, onde lá os magos pagãos, né, pastor, do lixão da cultura judaica foram descobrir o Messias, mas talvez eu e você, que estamos hoje, a Jennifer colocou muito bem, informados, super, ultra, mega capacitados com informação, com a profecia ao alcance de um aplicativo. Hoje não tem nem que folhear. Abre um aplicativo da Bíblia e você tem a profecia. Está lá em Isaías, está lá em Miqueias, está lá em Daniel, está lá em Apocalipse, está tudo anotado lá. Então, o que a tua pergunta, Rafael, nada mais é do que um apelo para todos nós. A Bíblia está ao alcance de todos.
e as profecias apontavam o Messias, assim como as profecias apontam a volta de Jesus. As profecias apontavam o Messias e agora as profecias apontam a volta do Messias. E a Novo Tempo se resume nesse projeto de comunicação para você entender que é só estudar, que é só ler. Pastor, mas eu não entendo profecia. Então você vem no Código Aberto, você acompanha lições da Bíblia, você curte a Arena do Futuro, você vai no Bíblia Fácil, está escrito por aí, para você entender que a Bíblia não é impossível de ser decifrada. Não temos mais tempo aqui, agradeço a todos vocês, vamos estar 13 semanas juntos, dá um tchauzinho para vocês aí, valeu todo mundo, porque o tempo já foi, mas eu quero terminar olhando para você, jovem, dizendo, os magos entenderam que Jesus estava nascendo. Mateus explicou que o rei Davi que o filho do rei Davi, o descendente do rei Davi, Jesus, também era o descendente do adúltero Davi, da prostituta Raabe, da mentirosa Tamar, da estrangeira Ruth, do maquiavélico Manassés, mas é Jesus. Tudo isso para você entender, jovem. Que a gente vai estudar junto agora uma temporada com um livro bíblico fascinante que mostra que Jesus é para todos. É o Jesus escrito para os judeus, mas com uma descendência mais do que nunca de gentil, com pecados, com erros, com problemas, com desafios. Agora, o desafio fica para você. Você estuda? Você lê a Bíblia? Aqui, ó. Profecia. Isso é fascínio. Profecia. Isso é a Bíblia traduzida para mim e para você, mostrando o que vai acontecer. E isso, meu querido jovem telespectador, eu quero apelar ao teu coração. Já é a minha 9ª temporada com vocês. Passam rápido, já passamos de 2 anos juntos aqui no Código Aberto. E eu recebo no Face, na porta de uma igreja, junto a um auditório, às vezes num aeroporto, o abraço de alguém que diz, pastor, Código Aberto está fazendo a diferença na minha vida, porque ali eu estou sendo incomodado a sair da minha acomodação. Por isso, eu deixo com você nesse meu último minuto, o que está num livro que desde o primeiro programa com vocês sempre tem usado, além da Bíblia, como um livro de reforço para você, que é o livro Mensagens aos Jovens, de uma grande escritora chamada Ellen White, que escreve com urgência para a nossa juventude, dizendo, vivemos entre os perigos dos últimos dias, todo o céu se interessa no caráter que você está formando. Que é mais do que alguém dizendo profeticamente que nós já vivemos nos últimos dias. E Mateus mostra um Jesus que veio na hora certa para nós agora entendermos que Jesus volta na hora certa. E aí minha pergunta para você no primeiro episódio dessa super temporada. Jovem, você entende esse Jesus? Você recebe esse Jesus? Você se sente excluído dessa genealogia de Cristo ou você se sente incluída pelos teus pecados e os meus? Você é do que a Rafaela falou, pastor, não sou prostituta, mas tenho pecados talvez do mesmo nível, que ninguém sabe, você não conhece. Você vê aqui o apresentador, pastor, mas você não me conhece como minha esposa me conhece. E aí, ao pé da cruz, somos todos nivelados pela graça de Jesus. Amigo, é só o começo desse Mateus fantástico. Semana que vem, mais polêmica para a gente estudar junto aqui, porque a Bíblia é extraordinária. As profecias nos apontam um futuro, está tudo ao nosso alcance, basta ler e estudar, nem que seja de um jeito diferente, como a gente faz aqui no Código Aberto. Deus te abençoe, a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.